Shalom, pessoal! Nós prometemos que íamos voltar e todo domingo íamos postar vídeos e tá aí a promessa de campanha cumprida. E hoje nós vamos compartilhar sobre o castigo de Deus e o exame de sangue. Alguns dias atrás, especificamente nessa segunda-feira oficialmente é meu dia de folga do trabalho, mas para quem é casado sabe que quando você está de folga do trabalho, a sua esposa junta tudo que ela queria fazer na semana inteira e faz você fazer na segunda-feira. Mas a segunda-feira, que é o meu dia de folga, eu acordei e quando nós levantamos a Chloe estava com o pescoço um pouco inchado. E então nós resolvemos levá-la ao médico, chegamos no médico. E a minha esposa já havia me dito, olha, a última vez que eu levei a Chloe para tirar exame de sangue foi terrível e o resultado do exame de sangue foi que ela mordeu uma das enfermeiras. Au! Au, Johnny! Au! Johnny! Nós fomos e o médico pediu alguns exames e um dos exames que ele pediu foi o bendito exame de sangue. Ela entrou na sala toda bonitinha, sorrindo. E a hora que ela percebeu que aquilo era um exame de sangue, o clima começou a ficar bem tenso. E foi assim algo muito difícil de fazer. Tivemos que 3 pessoas segurar ela até que conseguimos fazer o exame. Depois que nós saímos do exame, 5 minutos depois ela estava rindo. E a recompensa que toda criança sempre pediu depois do exame de sangue foi assim comigo. Eu imagino que a maioria das pessoas é um McLanche feliz. Muito bem! A gente pagou a recompensa, levamos ela e ela comeu o McLanche feliz. Mas quando eu estava saindo, algo me arremeteu e eu quero aplicar essa história. E eu como pai tive que estar ali, eu tive que participar daquilo, eu tive que segurar ela. E ela gritava, falava, pai, não deixa fazerem isso comigo, pai, socorro. E aquela coisa, eu saí, depois eu ficava até trêmulo, porque tudo aquilo me arremeteu sobre a questão do castigo de Deus. Eu como pai não levei a minha filha no hospital para castigá-la. O meu alvo de quando ela fizesse o exame não era de castigá-la e não é que ela sofresse. Muito pelo contrário, era necessário que ela fizesse aquilo. Era algo pediátrico para descobrir qual era o motivo do inchaço e depois a gente descobriu que era uma cachumba, algo simples e ela já está em recuperação. Mas a grande questão é que nós temos uma tendência de olhar todas as circunstâncias da vida como se fosse o castigo de Deus. A maioria das pessoas tem a tendência de olhar para alguém com problema, com doença, com crise, e as pessoas elas acabam dizendo que isso foi Deus quem fez, mas Deus não faz, Deus não castiga seus filhos. Nós passamos a viver assim e a olhar para Deus e enxergar todos os nossos problemas e acreditar que quem é a origem e o motivo da origem dos nossos problemas é Deus. Eu quero te falar, Deus não cria problema para você. É interessante porque às vezes a gente vai dormir e fica imaginando, né, que Deus vai olhar para nós, ficar procurando alguma coisa na nossa vida, algum motivo para nos castigar. Os olhos de Deus em relação a você não são olhos para trazer castigo. E lá em Hebreus no capítulo 12, no verso 6, a Bíblia diz que Deus castiga aquele que ama e disciplina todo aquele que ele recebe como filho. O castigo de Deus no original significa pai deu, que significa pediatra. O castigo de Deus é pediátrico. Por isso a disciplina e o castigo de Deus é a mesma disciplina e castigo que um pai exerce com seu filho. Eu não sou a pessoa mais perfeita do mundo, mas um pecado eu estou livre, nunca cometi. Eu nunca fiquei olhando para minha filha e desejando, olha, tomara que ela morra semana que vem. Eu nunca fiquei olhando para ela e desejando, olha, tomara que ela pegue uma doença muito grave e que nessa doença muito grave ela perca um braço. É até uma loucura falar sobre isso, até como pai é ofensivo. Eu sou mau, eu tenho, ainda que eu seja justo em mim e o pecado faz parte da minha natureza, mas de Deus não. E por que às vezes nós achamos que Deus planeja isso? Porque
Porque às vezes a gente vai fazer uma viagem, a gente vai fazer um negócio e a gente olha para Deus como se Deus estivesse planejando sempre o nosso mal. Deus não planeja o seu mal e você não pode esperar nada mal de Deus. Às vezes a gente vê até alguém orando e falando, vai vir pela dor, Deus vai castigar. Deus vai cobrar de você, bota pra cá mesmo, bota pra cá. Deus vai cobrar de você, Deus vai ferir você, viu? Esse não é o Deus que nós servimos. E ver Deus dessa forma é o motivo pelo qual muitas pessoas acabaram se afastando, porque não conheceram a essência de quem Deus é. A essência de Deus é o amor. Por isso você nunca pode orar para Deus fazer algo por alguém diferente do amor. Você nunca pode achar que Deus vai fazer algo com você diferente do amor. E ainda que em algum momento Ele tem que nos disciplinar, ainda que em algum momento Ele tem que nos permitir passar por circunstância, mas sempre tem um fim proveitoso. E sempre nessas circunstâncias, igual a Chloe lá, ela teve que pegar a veia, teve que pegar na mão ainda. Mas quando saiu de lá, nós dois já estávamos brincando, ela estava no meu colo, ela não ficou brava comigo, não ficou com raiva de mim, porque ela sabia que aquilo era uma disciplina pediátrica. Por isso, nos processos que nós passamos com Deus, é muito estranho e a nossa visão às vezes é muito esquisita, porque acaba esse processo e a gente está com raiva de Deus. A gente sai lá da sala da consulta que é para algo para produzir o nosso crescimento e a gente está com raiva de Deus. É porque a nossa crença, muitas vezes, ou quase que sempre, ela é baseada e fundamentada da maneira errada. Nós vemos a consequência dos nossos pecados. E tem uma diferença, inclusive, de consequência e colheita. Colheita, eu planto uma sementinha, eu colho uma árvore inteira. E consequência é uma consequência imediata. Se eu pular da cadeira agora de cabeça no chão, eu não vou ter uma colheita, eu vou ter só uma consequência. Os nossos pecados, os nossos atos, eles produzem agora na nova aliança, não uma colheita. Eles produzem então somente uma consequência. Mas o olhar de Deus para nós sempre é de amor. Por isso pare de olhar para Deus como aquele que está contra você. Deus não está contra você, Ele está ao seu favor. É essa mentalidade que você precisa ter. E quando você tem essa mentalidade, tudo fica mais fácil. E as eventuais dificuldades e disciplinas que nós passamos têm visto o amor de Deus por nós e o nosso crescimento. E aí a gente pode desfrutar de um outro nível de amor e de um outro nível de revelação. É isso aí, pessoal. Todo domingo tem vídeo no canal agora. Dá o curtir aí, se inscreva no canal e seja alimentado por aquilo que nós temos postado.